Maria, Olá, amados irmãos em Cristo, paz e bem, salve Maria Imaculada, é um prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje, dia 1º de outubro, nós vamos falar sobre a devoção a essa grande santa da nossa igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos falar da devoção, da sua história e da tradicional Romaria das Rosas, que acontece aqui no sertão da Paraíba, mais precisamente em Cachoeiro dos Rios. E para falar desse assunto com mais propriedade, vamos trazer aqui hoje nosso irmãozinho da fraternidade Coração da Imaculada, mais um deles, viu? Nada mais nada menos do que Max Albuquerque. Salve Maria, irmão, é um prazer ter você aqui no nosso canal Maria Flor de Maria. Seja bem-vindo. Que grande alegria para mim poder estar participando de um conteúdo tão bacana aqui no seu canal, que também é nosso canal. Com certeza. E que grande alegria de minha parte poder contribuir falando um pouco sobre a história de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que me fascina a cada dia, né? Com sua história, com seu amor a Jesus, com a sua entrega total à igreja. Ele é um pouco suspeito sobre isso. É verdade. Querido povo de Deus, queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas de Santa Teresinha do Menino Jesus, hoje, 1º de outubro, a igreja celebra a festa litúrgica de Santa Teresinha. Ela é uma santa que não viveu há tanto tempo atrás, mas também não é uma santa tão moderna assim, né? Nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, em uma cidade francesa chamada Alençon, e lá ela, amparada com a sua família, que a ela deu um grande exemplo de vida, de santidade, de doação, de amor a Jesus e a sua igreja, ela caminha os primeiros passos rumo à santidade, né? Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu por nome Maria Francisca Teresa Martin, ou Martim, se formos ler ao nosso português. Filha de Luiz Martin e de Zélia Martin, hoje São Luís e Santa Zélia Martin. Que privilégio. É uma santa filha de pais santos. Suas irmãs, 5 irmãs, com ela eram 5 irmãs, todas se decidiram por ingressar à vida religiosa. Gente, nossa, pelo amor de Deus. Uma curiosidade é que eles eram ricos, viu, gente? Na época eles tinham muito dinheiro. Então, elas deixaram, né, essa vida de riqueza que elas tinham para se doar totalmente a Cristo, né? Tinha uma vida totalmente confortável, né? Com seus estudos, com a sua educação garantida, então com sua moradia digna. Então elas eram muito privilegiadas pela vida que tinham, pelos pais também que tinham. Porém, o que traz de beleza por trás dessa história é o amor que elas têm por nosso Senhor. E se decidem por Ele, se decidem pelo esposo, pelo amor. Já nos primeiros anos de vida, Santa Teresinha sofre algumas percas. A primeira perca aconteceu aos 4 anos de idade, quando a mãe dela morre e as deixam órfãs. Depois, ela pede para que a sua irmã mais velha, Paulina, assuma o lugar de sua mãe e ela a tem como mãe. Sua irmã mais velha, Paulina, assume o papel da sua mãe. Porém, Paulina depois se decide a ir para o Carmelo. Santa Teresinha se vê órfã mais uma vez, sozinha. E foi um baque tão grande quanto a morte física da mãe. Porque Santa Teresinha se colocou em uma situação depressiva. Olha que coisa interessante. Hoje, nos dias atuais, se tem a ideia de que só tem depressão quem não tem apego com Deus, o que não é verdade. Todos estamos sujeitos, sacerdotes, religiosos, leigos, e Santa Teresinha também passou por este mal da mente, né? Este evento na vida de Santa Teresinha fez com que ela se colocasse em uma crise depressiva ao ponto de toda a família achar que ela iria morrer, né? Depois que a irmã dela, né? Ingressou para o Carmelo. Então, ela chamaram ajuda médica, pediram
orações em toda a comunidade, mas nada adiantava. Até o dia em que o pai dela decide colocar uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias no seu quarto e fazer uma novena, pedindo a graça da sua cura. E Santa Teresinha conta no seu livro História de uma Alma que em um determinado dia aquela imagem de Nossa Senhora das Vitórias sorriu para ela. E foi o sorriso de Nossa Senhora que a curou daquele problema que a atingia, que tirava a sua saúde mental. Que tirava a sua alegria. Tirava a sua alegria. Sorriso. Olha que coisa interessante. Não. Né? Nossa Senhora sempre aparecendo e mostrando aí seus milagres oportunamente, né? De maneira oportuna. Né? Sim. Já a depressão nos tira o sorriso, Nossa Senhora vem sorrir para essa santa para mostrar, né? Estou aqui, Deus é a alegria, Jesus é a nossa alegria. Verdade, mãe. Então, depois desse dia, Nossa Senhora ganha um novo título, Nossa Senhora do Sorriso. Então, nossa, que interessante, eu não sabia que esse título vinha a partir daí. Foi a partir desta cura de Nossa Senhora das Vitórias, a Santa Teresinha do Menino Jesus, que nasce a devoção a Nossa Senhora do Sorriso. E Santa Teresinha cresce, enfrenta as dificuldades, os sofrimentos, né? E aos 14 anos ela decide-se entrar para o Carmelo e se deixar consumir pelo amor de Jesus. Tu fala os sofrimentos, aí você pensa assim, eles acabaram de dizer que eles eram bem, né? O dinheiro sofrendo, como é que esse povo sofria? Você vê, né? O dinheiro não é tudo. Ela tinha esse sofrimento, o sofrimento da perda da mãe, saudade, solidão, né? Exato. O dinheiro não compra isso. Quando ela ingressou para o colégio, para os seus estudos, ela foi perseguida, foi maltratada, foi humilhada. O que nós chamamos hoje de bullying dentro de sala de aula, Santa Teresinha passou. Nossa. Porque ela era diferente. Os planos delas, os objetivos dela eram diferentes das outras adolescentes da época. Porque causava, acho que, uma intrigazinha, um ranço, Sim. uma inveja. Nós estamos falando de uma jovem muito inteligente, mas que a sua inteligência tinha um alvo, tinha uma meta, que era a graça dos céus. Então, aos 14 anos, no Natal, ela realmente se entrega e decide: eu quero ser religiosa, eu quero entrar para a ordem das Carmelitas Descalças, onde já estavam as outras irmãs dela, né? Paulina e Maria já estavam lá. Não, tem um evento interessante no filme dela. E nesse dia ela queria um presente de Papai Noel, vocês não lembram? E aí não tinha presente de Papai Noel, coisa nenhuma, né? Não tinha presente. O pai dela deu meio que uma bronquinha nela, ela já tava grandinha, para, né, Tereza? Para. Aí ela começou com lundu, mas não é lundu não. Começou com lundu, aqui no Nordeste chama lundu. E aí ela ficou lá no quarto dela chorando e depois do nada, assim, acho que Deus tocou no coração dela, peraí, deixa eu crescer. E aí a graça de Deus se deu, né, na vida dela e ela cresceu, saiu dessa vida, dessa infância, né, dessas birras, e aí não, resolveu, olha, Jesus, ele nos traz a maturidade, né? Então, e foi isso que aconteceu com Santa Teresinha. Ela era um pouquinho mimada, né, irmã? Tem um jeito meio mimado, ela era. Era mais nova, era a princesinha do pai. A princesinha do papai. A minha princesinha tá ali nos bastidores. Ele nem é devoto de Santa Teresinha, né? Porque a filha dele Maria Teresa. só podia ser, né? Então, logo após a sua entrada ao Carmelo de Lisieux, Teresinha começa a percorrer o seu itinerário, a sua vida, a sua vocação, né? A sua entrega constante de amor à igreja através da vida religiosa. Assume o nome de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, porque desde muito cedo ela cultivava essa devoção à infância de Jesus, ao Menino Jesus e à Sagrada Face, né? E com muitas dificuldades de relacionamento com outras irmãs, ela também sofre dentro do claustro por não ser entendida, por não ser compreendida por algumas das religiosas e por ser vista como aquela que poderia ser mimada ou ter tido um privilégio por parte da superiora, que era sua irmã biológica. Entende? Né?
Sua irmã biológica, a Madre Maria Inês, era a superiora do convento. E isso gera também... Ah, você não sabia disso. Exatamente. Isso gera algumas picuinhas que nós chamamos, né? E aí ela é muito criticada. Mas ela foi separada das irmãs, né? Ela não vivia no mesmo... Ela vivia. Vivia. Tipo assim... 4 irmãs biológicas. Sim, ela vivia no mesmo convento, mas assim, tinha não era quarto separado, aula separada? Celas separadas. Só o quarto de dormir. Mas a convivência nas partes de lavanderia, de refeitório, capela, os próprios jardins, eram todas reunidas. Então elas tinham laços religiosos, mas também tinham laços biológicos. Certo? Agora, algo é muito bom a gente pontuar aqui. Não é porque ela tinha a presença de irmãs biológicas que elas se comportavam como irmãs biológicas apenas. Elas levavam a sério, acima de tudo, a vocação religiosa. Então, é como se os laços familiares, não que fossem deixados totalmente lá fora, mas que os laços religiosos eram mais intensos a partir do momento que elas se decidem pela vida religiosa. Né? Então, ela sofre muitas perseguições, ela é muito mal compreendida por algumas religiosas. Para você ter ideia, Maria, nos seus manuscritos, a gente vê o amor que ela tinha para com as irmãs. E entre essas irmãs, algumas não gostavam dela em vida. Né? Fizeram e foram motivo de sofrimento. Pra ela. Não sei se você já... Ixi, agora as outras que viram isso depois da morte dela, Não é? acho que pensassem, meu Deus, como agir mal. E aí, algumas delas, por exemplo, fizeram algumas atitudes que fizeram Santa Teresinha ser colocada à prova de sua santidade. Né? Humilhando mesmo. Humilhando. Né? Por exemplo, na hora de lavar as roupas, as vestimentas, era um tanque em comum, tanque de pedra. Uma delas fazia questão de ficar sempre ao lado de Teresinha para que o sabão espirrasse no seu rosto, nos seus olhos, para que ali provocasse uma ardência. Durante o inverno europeu é muito frio. As celas eram muito próximas. Uma das irmãs fazia questão de deixar a porta aberta para que o vento da madrugada causasse barulho e impedisse de Teresinha dormir. Durante a sua vivência comunitária, Santa Teresinha também assumiu algumas funções dentro do capela. E por um tempo ela ficou responsável de cuidar da capela. Né? E Santa Teresinha não tinha esses costumes de limpeza em casa. A mais nova entre as irmãs, ela não tinha essas tarefas em casa. A limpeza doméstica ficava com as irmãs mais velhas. E aí ela não sabia, ela não tinha muito jeito. Isso fazia com que a capela ficasse um pouco má arrumada. E isso foi motivo de muitas discussões entre as irmãs mais velhas no convento. Né? Mas ela soube lidar com isso, com esses sofrimentos. Isso não foi motivo dela se deixar conduzir apenas pelo lado negativo. Ela enxergava mais flores do que espinhos. Interessante, cada santo tem a sua cruz, né? E cada cruz de cada santo é semelhante à nossa, porque ela é muito comum ver jovens assim como ela. Sim. Que não tem costume com os afazeres domésticos, né? Às vezes a gente se confunde, porque a gente pensa assim, essa questão da limpeza, da organização, também é uma forma de ser santo. Mas aí que tá, essa era a cruz dela, né? Que ela precisava ser moldada aí. Exatamente. Em relação ao capricho. Mas é bom sempre lembrarmos que Santa Teresinha, ela não foi aquela freira que não quis melhorar, que não quis crescer, que não quis se tornar uma
religiosa exemplar, né? Ela, interessante que na sua autobiografia, Santa Teresinha olha para a história dos santos e fica dizendo: meu Deus, eu nunca vou chegar a esse nível. Como é que eu vou ser santa, a exemplo destes, se eu não faço essas coisas? Irmão, ela pensava isso e eu também pensava dela. Até chegar aí onde você vai chegar. Eu pensava isso dela. Eu falava assim, como que essa santa é doutora na igreja, se ela não fez teologia, nem filosofia, ela não fez nada desse tipo. E tipo, ela não tinha essas coisas extraordinárias como Padre Pio, nunca viveu essas... Santo Agostinho, não era uma santa mística assim que, né, como Teresa Os próprios d'Ávila. santos carmelitas, né? Por exemplo, a Santa Teresa d'Ávila, né? Que é a mãe da Ordem Carmelita, São João da Cruz. Pronto, aí eu perguntava assim, eu acho que eu via Santa Teresinha como as irmãs de dentro via, mas eu não tinha coragem de odiar com ela não, assim, minhas irmãs não. Eu não teria essa coragem não, mas assim, eu via ela, eu acho que se eu morasse com ela, eu via mesmo ela como uma menininha mimada, mas aí é que tá, olha o que ela fez, né? Ela se dizia um passarinho, né? Olhando para a grandiosidade de outros... Aí eu não sou. E História de uma Alma, ele se tornou um sucesso assim em meio aos católicos, aos jovens, a quem queria encontrar a santidade por trás da história de Santa Teresinha, tanto que hoje no Brasil ele é o terceiro livro católico mais vendido, ficando atrás da Bíblia, obviamente, Imitação de Cristo, porque há um tempo atrás Imitação de Cristo foi um dos livros que mais converteu gente para o cristianismo. Você sabe disso. Quando a Bíblia não era acessível, Imitação de Cristo foi quem trouxe muitas almas para Jesus. E, em terceiro lugar, História de uma Alma. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, nos últimos anos, ela adota uma teologia própria para alcançar a santidade, né? O que ela chama da pequena via, que nada mais é do que um caminho mais curto, mais simples para chegar ao céu, dedicando amor, sacrifício nas pequenas coisas. Ela vai, dedica o resto de seus anos, de sua vida, e aí ela chega ao final da sua vida, no dia 30 de setembro de 1897, com uma promessa belíssima, Maria. Não serei ociosa no céu. Passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Derramarei sobre aqueles que a mim invocar uma chuva de rosas. Por isso hoje nós temos a cultura, a tradição de pedirmos a graça a Santa Teresinha, do Menino Jesus, e pedir um sinal. E se a graça for atendida, a gente receba uma rosa. E eu já recebi várias, viu? E aconselho para quem tiver alguma graça urgente, faça a novena das rosas e certamente você será atendido. Então, ela morre tuberculosa ao lado de suas irmãs. No leito de sua morte, ela demonstra mais uma vez o amor que sentia pelas irmãs. Após alguns dias na leitura das cartas biográficas dela, as irmãs que a ela perseguiram reconhecem o amor que Santa Teresinha teve por elas e tem um profundo arrependimento por tudo aquilo que fizeram com ela, né? É muito interessante. Só chega a santidade quem sofre muito, né? Quem sofre muito. Não tem por onde não tem outro caminho não. Esse cristianismo que pregam prosperidade, isso e aquilo, ó, corra. Isso não existe. Não. Porque você pode até ganhar alguma coisa aqui neste mundo, sim, mas aqui fica. Com certeza. Aqui fica. E no céu não entra dinheiro não. E outra coisa, se a gente tá fazendo alguma coisa assim pra Deus e é sempre muito bajulado, que bonito, não sei o quê, alguma coisa de errado estamos fazendo. Exato. Então precisamos ser criticados. Exatamente. Precisamos ser criticados. Por quê? Porque se não for criticado, se não for esculachado, tá errado alguma coisa.
Talvez alguém pense, eu servi tanto a determinada comunidade pastoral, nunca me deram uma obrigado. Mas isso não serve para nós. A maior graça que nós podemos ter é um dia chegarmos no céu e entregar ao Senhor nosso sacrifício, a nossa dedicação à causa do reino, e Ele nos dá de presente a coroa dos santos. A coroa dos santos. A coroa dos santos. É o que nós estamos lutando para isso, né? Então, irmã, para fechar aqui um pouco da história biográfica de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela hoje é considerada a Santa das Rosas justamente por conta desta frase que ela disse no leito de morte. Sim. Né? Por isso que ela é chamada também de Santa das Rosas. Foi canonizada em 1925 pelo Papa Pio XI, e quando aconteceu o centenário de sua morte, de sua Páscoa definitiva, em 1997, o Papa João Paulo II a torna doutora da Igreja. Algo que nunca ninguém pensou que poderia acontecer. Foi extraordinário. Uma santa que não tem nenhuma contribuição teológica para a Igreja se tornar doutora. E o São João Paulo II, na época o Papa João Paulo II, sua santidade, a declara doutora da Igreja para mostrar que a graça de Deus, a santidade também é para os pequenos. E aí, a partir do ano de 97, acontece a peregrinação com suas relíquias, e aí é que vem a parte melhor. A partir da peregrinação das suas relíquias, ela se torna conhecida. Então, no ano de 1997, as suas relíquias começam a peregrinar. Inclusive, aqui na Diocese de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. Inclusive, em Cachoeira dos Índios, foi a primeira vez que a nossa cidade pôde receber as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. E a partir daquele momento começou-se a propagar uma devoção muito íntima, uma devoção muito singela, né? Que só a partir de 2013 é que ganhou uma repercussão maior com a origem, a ideia da Romaria das Rosas. Aí eu comecei a compreender o porquê que eu conhecia ela desde criança. Justamente, aconteceu essa peregrinação e eu acho que entregaram os santinhos dela, e eu lembro que a minha mãe falou da história dela, contou, olha, ela tinha 15 anos quando ia entrar no Carmelo, no convento e tal. Aí eu achei interessante, né? Então novinha entrar Santa Teresinha. Então ficou gravado na minha memória essa santa. Como qualquer outro santo tradicionais aqui no Nordeste, que é Santo Expedito, os mais conhecidos, Nossa Senhora da Conceição, São José, São Francisco. E aí Santa Teresinha. Em 2013, a Infância Missionária da Diocese de Cajazeiras organizou uma nova peregrinação com a relíquia de Santa Teresinha. Uma relíquia ex ossis, ou seja, um pedaço pequeno do osso de Santa Teresinha. O osso do fêmur de Santa Teresinha. Né? Essa relíquia pôde percorrer algumas paróquias onde tinha a infância missionária. Naquele ano, em Cachoeira dos Índios, tinha-se um grupo pequeno, mas tinha da infância missionária. E eu assumi esta peregrinação. Organizei toda a programação, a acolhida, como vocês vão ver algumas fotos. Então, com essa vinda das relíquias aqui à nossa paróquia, em Cachoeira dos Índios, ela pôde percorrer em algumas instituições, escolas, repartições públicas, comunidades rurais. Né? Chegou em uma manhã de domingo, onde nós tivemos uma acolhida calorosa, em frente à Prefeitura Municipal, seguida de uma caminhada até a Igreja Matriz, Santa Missa. À tarde nós tivemos catequese, à noite tivemos vigília eucarística, e a partir da segunda-feira começou-se a peregrinação nas instituições e na zona rural. E ela pôde percorrer em algumas capelas estratégicas. Como nós não tínhamos tanto tempo para percorrer comunidade por comunidade, nós elegemos algumas comunidades estratégicas para que as comunidades ao redor pudessem visitar. Né? Então, ela visitou a comunidade de Baixa Grande, de Tambor, de Marimbas, de Balanços, o distrito de Fátima, que é quando acontece a primeira romaria, a Capela de Nossa Senhora Aparecida no Bamburral, São José, que na época fazia parte da paróquia de Cachoeira, hoje já é
Paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Bom Jesus e culminando na Igreja Matriz. Mas o que nos chama a atenção é justamente quando ela chega no distrito de Fátima. Chegando no distrito de Fátima, tem uma recepção calorosa da comunidade, a comunidade se organiza, celebra, festeja e a gente realiza mais uma vigília de oração com as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. No dia seguinte, a comunidade de Fátima teria que entregar a comunidade do Bamburral, mas não tinha transporte para o povo ir. E era um número considerável de pessoas que queriam participar desta devolutiva, digamos assim, dessa entrega, né, à comunidade seguinte. Tinha meia dúzia de motos, 2 carros. Um dos carros era justamente para levar a relíquia, porque tinha uma estrutura onde ela estava, e nós decidimos ir a pé. Vamos a pé. O povo decidiu, nós vamos a pé. E assim nós fizemos uma caminhada muito bonita de devoção, de oração, de cânticos missionários, visto que é padroeira das missões, até a comunidade de Bamburral. No caminho, eu tive uma intuição de sugerir para a comunidade e transformar aquele evento contínuo, em que pudesse todo ano acontecer uma programação, visto a experiência de graças alcançadas, de testemunho. Eu sugeri. Chegando no Bamburral, peguei o microfone e disse: atenção, comunidade de Fátima, vocês aceitam realizarmos esta mesma experiência daqui a um ano? E a capela vibrou, alegres, entusiasmados, confirmando esse nosso desejo. E aí já são 8 anos. 8 anos de devoção, de muitas graças alcançadas, de muitas famílias tocadas por este exemplo. Só para a gente ter ideia, mulheres que não podiam engravidar, em uma das romarias pediu a graça de engravidar e no ano seguinte estava com a bebê no colo. Nossa, que coisa linda. Não é? Quem está me assistindo, que conhece, sabe que isso é verdade. Também nós temos o exemplo de uma pessoa que tinha um sonho de ter sua casa própria e pediu a graça em uma dessas romarias e no ano seguinte estava com sua casa. E tantos outros exemplos de cura de enfermidades e tudo mais. Né? Infelizmente, esse ano de 2020 está um pouco diferente por conta desta pandemia. A princípio nós pensávamos em realizar uma carreata, visto que em carreata poderia acontecer um distanciamento, cada um no seu automóvel, cada um na sua motocicleta. Mas por determinação da Justiça, nós não vamos poder realizar esse evento. Estamos no período eleitoral e a Justiça proibiu esse tipo de eventos. Carreatas, passeatas, comício, e infelizmente a gente entrou no mesmo barco. Né? É óbvio. Carreata, independente se é uma carreata religiosa ou política, é carreata. Então nós não vamos poder realizar. Porém, nós vamos rezar a novena virtual pelo Instagram da paróquia, do dia 2 ao dia 10 de outubro. A romaria vai acontecer dentro do coração de cada devoto. Né? Nós não vamos caminhar os 9 quilômetros a pé, mas dentro do nosso coração nós vamos caminhar em busca da santidade. Com o exemplo de Santa Teresinha. Padre Agripino vai celebrar uma missa votiva a Santa Teresinha no dia 11, na Capela de Fátima, uma missa campal, para que se mantenha um distanciamento entre as pessoas. E nós convidamos a todos os fiéis a participarem, pelo menos este ano, deste momento significativo, de muita devoção, de muitas graças que certamente serão derramadas na vida de cada um e cada uma que ali estiver presente. Esse ano nós escolhemos um tema que fala sobre esperança. Santa Teresinha, fazei-nos missionários, anunciadores da esperança. Porque nós vivenciamos uma realidade em que a esperança ela tem deixado de existir no coração de muita gente. Então nós vamos pedir que a esperança que fez com que ela saísse daquele leito chegue à casa de cada um que com fé pedir a graça. Sim, mas agora tem uma dúvida aqui.
E sua devoção, sua particular devoção a ela, veio através da infância missionária, desse primeiro acontecimento da infância missionária, ou você já conhecia, já tinha? Eu digo que se intensificou a partir deste evento da infância missionária, né? Já existia. Desde a época do padre Francisco Geraldo, nosso querido padre de Assis, em Cachoeira dos Índios. Ele já trouxe a devoção a Santa Teresinha, né? E eu me lembro, Maria, de um evento que aconteceu na minha infância, que eu até gosto de rir quando eu compartilho com outras pessoas, porque foi inusitado. Você lembra do São João Cristão, promovido pela comunidade Rosa Mista de Jesus, Sim. junto com a paróquia Nossa Senhora da Conceição? Existiam umas roletas de brindes. Você comprava uma fichazinha, girava a roleta, tipo essas do Silvio Santos, e onde caísse, você ganhava o prêmio que ali estivesse escrito. E eu lembro que, quando eu girei a roleta, caiu justamente em uma aba em que dizia que era para ganhar um santinho. E o santinho era de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas eu não quis. Eu queria ganhar a caixa de chocolates. Eu queria ganhar a caixa de chocolates. E eu peguei aquele santinho com muito desgosto, botei no bolso. Mas era uma imagenzinha, né? Um santinho de papel. Ah. Santinho de papel. Oh, meu Deus. Essa foto dos 15 anos que vocês vão ver. Botei no bolso e fui pra casa. Com muita decepção. Não sabia nem quem era aquela santa. Eu me lembro desse primeiro contato com Santa Teresinha. E aí, eu fui sendo alimentado por esta devoção por outras pessoas. Quando o Padre Walter chegou aqui em Cachoeira dos Índios, o Padre Walter pôde trazer também esta devoção a Santa Teresinha, porque ele é um fiel devoto que perpetua a história de Santa Teresinha. Tínhamos até um grupo chamado Fraternidade Santa Teresinha do Menino Jesus, que era um grupo de discernimento vocacional. Também participei por um bom tempo de encontros vocacionais em uma congregação que tem Santa Teresinha como baluarte, o Instituto Jesus Missionário dos Pobres, do qual nosso querido David faz parte hoje, noviço do Instituto. Lá eles também têm a devoção de Santa Teresinha do Menino Jesus. O Monsenhor Gervásio Fernandes de Queiroga gosta sempre de citar o exemplo de Santa Teresinha para os formandos. Mais uma fonte que eu bebi. E depois eu só fui procurando, pesquisando, me deixando levar por esta florzinha do Carmelo. E aqui estamos, né? Perpetuando essa devoção ao ponto de ter uma filha chamada Maria Teresa. Não é não? E olha aí um detalhe, a escrita de Maria Teresa é justamente a escrita que Santa Teresinha tinha no seu registro. Exatamente. Que é com TH e S. Geralmente no Brasil tem-se o costume de escrever Teresa sem o H e com o Z. Eu fiz questão de colocar tal qual está no registro de Santa Teresinha. Ela disse assim, você não quer o santinho não, mas ele vai ter uma filha que você vai botar um Pois meu é. nome. Eu acho que foi para pagar essa carta que eu fiz a ela. Ai, irmão, muito obrigada pela participação, irmão. Muito obrigada pelo ensinamento, pela aprendizagem. Muita gente que não conhecia a história dela acabou conhecendo, eu conhecendo cada vez mais. E assim, muito obrigada por essa aula maravilhosa sobre a vida, né, dessa grande santa, doutora da nossa igreja. Eu sei que muita gente aí que não conhecia, né, a história dela acabou conhecendo. Eu sou suspeita em falar porque a gente não é amigo, né? Nós somos irmãos. Nós fazemos parte de... Irmão, por falar nisso, vamos gravar outro dia sobre... Eu sempre falo sobre Coração da Imaculada, Fraternidade Coração da Imaculada, e eu acho que que fraternidade é essa? Depois eu vou gravar com ele novo, Max, que é o nosso coordenador. Ele disse que não é, mas ele é o coordenador da nossa fraternidade, para falar um pouco sobre a fraternidade. Então, como a gente tem um contato muito próximo e tal, eu acabei que me encantando com a Santinha, né? Que antes eu tinha aí uma certa indiferença pra mim, né? Hoje não, hoje já por conta dele. Ela vai te receber no céu. Oh, meu Deus, que receba! Vem aqui, vamos conversar. Vou chegar lá, mãe, ela é bem boazinha, não faz isso nem comigo, não.
Mas enfim, irmão, é muito gratificante receber você aqui no nosso canal. Venha mais vezes, sinta-se em casa, convidado. Você é de casa. Se Deus quiser. Então eu me coloco sempre à disposição para caso surja algum tema que eu possa contribuir, estou aqui. Todos. Não. Tem muitas outras pessoas também muito boas, né? Então é isso, amados irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Então, não esquece de se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e comenta aqui embaixo, gente. Comenta embaixo aqui se você gostou, se tem alguma sugestão de outros vídeos, enfim. Compartilha. Compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigada, paz e bem. Salve Maria Imaculada! Ó Santa Teresinha, sois exemplo de simplicidade e de humildade, e sempre vos colocastes na mão do Pai. Intercedei junto a Deus, para que os homens compreendam o vosso caminho, que leva ao céu, para que, vencendo o egoísmo e o orgulho, possam construir um mundo melhor e conquistem os povos para o reino de Cristo, pelo amor, justiça e paz. Fazei com que os homens compreendam a mensagem do Evangelho e sejam atraídos a viverem o ideal cristão do amor pelo espírito de desapego e doação. Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, florzinha do Carmelo, rogai por nós e protegei os missionários. Amém. Minha vida é um som de escape que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te neste mundo não tem nada mais que hoje. Ó, te amo, Jesus, por ti minha alma aspira, apoio-me docemente por hoje aqui. Vem morar em mim, dai-me teu sorriso, Riam que por aujourd'hui. Minha vida é um brevíssimo segundo. Minha vida é um som de escape que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te neste mundo não tem nada mais que hoje. Ah, deixa-me, Deus, em ti tua face esconder-me, para não ouvir o mundo fútil chamar. Dai-me teu amor, conserva-me tua graça. Riam que por aujourd'hui. Pão vivo, pão do céu, divina Eucaristia, ó sacro mistério que o amor produziu. Vem morar em meu coração, minha branca hóstia.
sabes, oh meu Deus, tu bem sabes, oh meu Deus, para amar-te neste mundo não tem nada mais que o hoje. Para amar